na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós, pecadores, ele verteu. Sim, neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Sim, nestas chagas a pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilhas desse amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
Show. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100, um salmo de louvor. Salmo 100, diz assim a palavra do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse domingo para celebrarmos o nosso Deus, para louvarmos o santo nome do nosso Deus. E como é bom, né, e agradável que vivam unidos os irmãos. Como é bom nós estarmos na casa do nosso Deus nessa manhã. Como é bom ter você também que está nos acompanhando pelo nosso Facebook, aqui junto conosco, acompanhando essa EBD, a fim de que nós possamos aprender ainda mais do nosso Senhor. Que nós venhamos nesse domingo iniciar, né, essa EBD celebrando com júbilo o nosso Senhor. Então quero convidar os meninos do grupo de louvor que estejam vindo aqui à frente para nos conduzir com os cânticos. Bom dia, meus irmãos. Vamos estar nos de pé cantando a música Eu e Minha Casa.
Amém, oramos. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, muito obrigado por termos a oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, te louvando, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Abençoe agora o Mateus, que trará mais um estudo, Senhor, que esse estudo, Senhor, entre em nossos corações, Senhor, e seja boa semente e dê bons frutos, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe no restante desse dia, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Que nós possamos fazer, disso que nós cantamos, uma verdade nas nossas vidas, não é mesmo? Que nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5,17. Que tem um lembrete precioso para as nossas vidas no dia de hoje. 1 Tessalonicenses 5:17, um versículo bastante conhecido pelos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos na tua casa, ó Deus, te adoramos porque temos o privilégio, ó Deus, de te conhecer, de te amar, te bendizer, te adorar. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas até aqui, porque o Senhor tem nos livrado, tem nos protegido, tem nos dado segurança. Senhor, nós te clamamos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Deus, nesse dia. Seja através da superintendência, como também através das aulas, ó Pai, que nós teremos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa semana, uma postagem de um pastor amigo meu me chamou bastante atenção. Essa postagem dizia o seguinte: só leia se você estiver aflito. E com certeza, naquele dia, eu estava muito aflita. Eu estava aflita porque eu estava tendo um problema para validar uma documentação minha para a apresentação da minha dissertação. E isso estava deixando assim eu consumida. Por quê? Porque eu tenho um prazo para defender essa dissertação. E agora com a pandemia, está tudo mais difícil, né? Vai ter que ser uma defesa escrita, então está tudo mais complicado. E eu não estava conseguindo validar essa documentação que é necessária para você poder liberar o acesso ao universo de pesquisa para mandar a dissertação para aprovação do orientador. E eu já havia feito de tudo para que isso acontecesse. Já tinha ido em Rondonópolis, pessoalmente levar uma documentação no polo da universidade de lá. Já tinha ligado lá no polo da universidade em Maringá, para saber se eles já tinham visto a minha documentação, que estava tudo certinho, que precisava liberar logo. E eu sei que estava dando tudo errado. Até sexta-feira, estava dando tudo errado. Eu ligava no polo da universidade e diziam o seguinte: olha, Laís, para validar a documentação agora é só daqui 10 a 15 dias. E eu fiquei, meu Deus, desesperada, né? Porque a defesa está aí e eles ainda não liberaram essa documentação. E eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance naquele dia, naquela semana. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que essa documentação
chegasse até a universidade e fosse liberada. E aquilo, né, vendo a data, né, chegar e essa documentação não sendo liberada, aquilo simplesmente me afligiu, me consumiu, estragou com a minha sexta-feira, eu não conseguia fazer mais nada. Eu não sei se os irmãos são assim como eu, mas eu, enquanto o negócio não sai, não dá certo, eu fico assim, aflita, né? Fico ansiosa. E eu não conseguia fazer nada na sexta-feira por conta desse problema com a universidade. E aí, quando eu vi aquela postagem desse pastor, né, só leia se estiver aflita, eu pensei, puxa vida, é para mim, né? A pessoa mais aflita, eu acho que nessa sexta-feira aqui sou eu. E aí eu li um relato lindo que ele escreveu a respeito da vida de John Wesley, a respeito da vida de oração de John Wesley. E me lembrei desse versículo, né, que diz que a gente deve orar o quê? Em todo momento, sem cessar. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos aflitos, nós devemos orar. E eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos o que esse pastor escreveu, que tocou muito ao meu coração. Ele diz assim, primeiro ele começa com uma frase de John Wesley. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Isso quem disse foi o próprio John Wesley. Em 2019, eu pude visitar a casa e a igreja de John Wesley em Londres. Essa visita foi logo após conhecermos a opulenta Catedral de St. Paul. Que contraste! A igreja de St. Paul é linda. Jamais vi um templo tão bonito, com tão ricos detalhes arquitetônicos e muita história. A igreja de John Wesley, ao lado de sua casa, é uma igreja simples, uma igreja antiga, bem cuidada. Um templo protestante como outro qualquer. Contudo, na ordinariedade daquele local, pudemos ver o que realmente tinha valor para a família Wesley, especialmente em sua casa. O que eu vi lá? Livros, muitos livros. Conhecimento é um pilar muito importante. Porém, eu vi também a devoção do avivalista impressa no seu quarto de oração. Ali percebi que este servo foi forjado não apenas assentado estudando livros, mas de joelhos. No quarto de oração, um móvel visivelmente desgastado pelos joelhos dobrados que buscavam o Senhor. Visitar a Catedral de St. Paul e a casa de John Wesley confrontou o meu coração. Somos seduzidos pelo belo, pelo material, pela riqueza. Mas o verdadeiro tesouro está na simplicidade do Evangelho e no poder de uma vida de encontros com Deus. Confesso que preciso vigiar meu coração para não me perder em todos os meus afazeres de minha agenda e esquecer-se do mais importante de todos os compromissos, o meu tempo com o Pai. Quando você orou pela última vez? Sabe todas as lutas que você está passando? Não passe de mágica para solucioná-las, mas no secreto há conforto, ensino e poder. Triste saber que a maior parte dos que se dizem crentes não oram, nem sequer antes das refeições. Triste ver que as reuniões de oração contam com poucas pessoas. Triste perceber que muitos sofrem e esperam a oração poderosa do pastor, que não é, mas se esquecem de que o maior poder está acessível todos os dias e a qualquer momento. Que Jesus abençoe seu coração e sua vida. Está aflito? Jesus está aí contigo. Ore, chore, clame e seu coração será tomado pela paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, puxa vida, realmente, né? A gente fica tentando fazer as coisas pelo nosso próprio mérito, buscando resolver as coisas do nosso próprio jeito.
Mas a gente se esquece do principal. E o principal John Wesley sabia, que era orar. Ele poderia não ter uma igreja imponente e bonita, como a catedral que foi descrita aqui. Mas ele tinha uma igreja simples, que era alicerçada no principal pilar, que era a vida de devoção daquele líder. Ele tinha uma vida de devoção, ele orava ao Senhor. E aqui está a ordenança de Deus para nós: orai sem cessar. Então, orar em todo momento, orar todos os dias, né? Em todo momento, em toda situação, buscar o Senhor, clamar, porque é apenas o Senhor que pode tirar a aflição do nosso coração. Será que nós estamos tendo uma vida de oração que agrada o nosso Deus? Quando o assunto é oração, mesmo quando se está aflito, como eu estava naquele dia, não desista, persista, porque Deus está contigo. Deus, Ele está conosco, meus irmãos, em todos os momentos. Mesmo que a gente seja às vezes cabeça dura e se esqueça daquilo que é o principal, Deus está conosco e está conosco para nos lembrar que nós devemos orar sem cessar. Vamos orar mais uma vez antes de passarmos para nossa divisão de classes. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é poderosa e porque em apenas um pequeno versículo o Senhor pode nos ensinar lições, ó Deus, tão preciosas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido e porque o Senhor usa, ó Pai, tantas coisas para falar conosco, tantos meios, ó Deus, para atingir o nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que podemos confiar no poder das nossas orações, ó Deus. Nós podemos confiar, ó Deus, no poder do Deus que ouve essas orações. Um Deus que é poderoso, um Deus que é misericordioso e um Deus que nos ajuda. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos traz alívio ao nosso coração e tem nos ajudado até aqui. Senhor, nós queremos te clamar que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nunca nos esquecermos, ó Deus, desse pequeno versículo que diz: orai sem cessar. E que nós possamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir então as nossas classes. A classe de catecúmenos com o pastor Paulo Sérgio. As crianças vão sair também comigo e com a tia Adriele agora para o salão. E a classe dos demais aqui com o missionário Mateus. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Eu convido os amados a abrir a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nesta manhã, que se encontra no livro de Gênesis capítulo 25, do versículo 19 até o versículo de número 28. Hoje nós encerraremos a nossa série de ensinos dominicais do mês de maio, combatendo os inimigos da família. E depois de termos aprendido a combater o mau uso das tecnologias, a combater a inversão de papéis no contexto familiar, a combater a ausência de pai e mãe no lar e a falta de limites em filhos, nós iremos encerrar os nossos estudos com essa temática, que é o inimigo da família, sendo este o favoritismo familiar. Por isso, eu lhe convido a estar lendo juntamente comigo o texto de Gênesis capítulo 25, do versículo 19
até o versículo de número 28, nós faremos leitura alternada desse texto. Gênesis 25, do verso 19 ao verso 28. Assim diz a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Todos juntos o verso 28. Vamos lá? Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Isaque amava a Esaú. Rebeca, porém, amava a Jacó. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta manhã reunidos com um propósito de estudarmos, ó Pai, a palavra do Senhor e assim, ó Deus, sermos edificados pelo Senhor para que venhamos lutar contra os inimigos que querem destruir, ó Pai, a nossa família. Tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a estarmos sendo instruídos pelo Espírito Santo do Senhor, sendo iluminados pelo mesmo, para que assim estejamos colocando os princípios, ó Pai, os ensinos do Senhor em prática em nossas vidas. Fale ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que os amados conhecem esta mulher que vai aparecer no telão para nós. Esta mulher é a rainha Elizabeth II, a rainha do Reino Unido. E ela é uma mulher de 95 anos, ela viveu muitas experiências na vida dela, e algumas pessoas até acreditam que essa mulher é um ser imortal. Nós temos a informação que ela participou do dilúvio, olha lá. Eu nunca vi tanto bicho na minha vida como no dia do dilúvio. Essas são algumas brincadeiras que fazem com a imagem da rainha Elizabeth II. Temos outra informação. Eu estava lá e Judas era o pior da turma. Referência que ela viveu, né? Aquele tempo onde Jesus estava com os seus discípulos. Isso faz essas brincadeiras por conta da idade dela, que é muito avançada. Mas ela é uma mulher que reina no Reino Unido. E tem uma série chamada The Crown, no Netflix, que retrata um pouco a respeito da trajetória dessa figura importante na cultura britânica. Esta mulher é uma grande monarca, porém, conforme a série vai nos mostrando a sua trajetória, infelizmente, ela negligencia muito a sua família. É uma mulher que se atenta para os protocolos do Reino Unido, os protocolos do reino, mas não se atenta para a sua própria família. Ela foi casada com o seu marido que faleceu esse ano, o príncipe Philip, e no começo do casamento, o príncipe Philip, que está aí na foto, ele não queria considerar ela como uma mulher superior a ele. E isso acabou culminando em uma certa instabilidade conjugal. No começo do casamento, ele acabou cometendo vários adultérios, acabou traindo ela muitas vezes, e esta instabilidade, essa disfunção no meio conjugal da relação da rainha com o seu marido foi o ambiente perfeito para a instauração do favoritismo familiar. Por quê? Porque o príncipe Philip, ele vai se apegar com a filha, Anne, que é a segunda filha, depois do primogênito,
o príncipe Charles. Então, ele vai ter a sua predileta, sendo esta a sua filha, e a rainha Elizabeth vai ter o seu predileto, que é o seu filho Andrew, que é o segundo filho homem, primogênito príncipe Charles, depois a princesa Anne, e aí vem o príncipe Andrew, que é o favorito da rainha Elizabeth. Então, nós podemos ver um favoritismo familiar presente na família real. E esse favoritismo, com certeza, trouxe consequências drásticas para esta família, porque os demais filhos foram deixados de lado. E aí nasce esse problema deste inimigo que acabou se instaurando e até hoje causa um drama muito grande no meio da família real. Meus irmãos, rivalidade entre filhos, amargura de casais que sofrem com a síndrome do ninho vazio e também ressentimento de filhos para com seus pais. Essas são as consequências drásticas deste inimigo chamado favoritismo familiar. E infelizmente, assim como aconteceu na família real, muitos lares estão sendo atacados por este inimigo. E isso acontece muitas vezes quando mães e pais param de priorizar o relacionamento conjugal e passam a viver em prol dos seus filhos. As mães acabam deixando o marido de lado e focam apenas nos seus filhos. Os pais querem ser o herói dos seus filhos ou o príncipe encantado para suas filhas e deixam a esposa de lado. E aí que vem o favoritismo familiar. Um inimigo que destrói a família a médio e a longo prazo. Às vezes tratamos esse inimigo como um detalhe, mas ele não é um detalhe porque ele vai corroendo o vínculo familiar. E aí chega um momento em que os filhos vão sair do lar e os pais ficarão sozinhos em casa. O marido e a mulher terão que se deparar um com o outro. E quando chega nesse período, eles vão ver que não há nada entre si no que concerne no relacionamento deles. Porque passaram 30 anos, 20 anos, focado nos filhos e esqueceram do relacionamento conjugal. E aí a vida se torna amarga. A vida se torna azeda. É ruim você passar os últimos dias da sua vida ao lado de uma pessoa que não tem nada em comum com você. E muitos casais acabam optando pelo divórcio. E antes do divórcio, acontece as relações também extraconjugais. Tem vários relatos de homens e mulheres que esperaram os filhos casarem, terem a sua autonomia e assim se separaram. Optaram pelo divórcio. Como também há muitos relatos de homens e mulheres pelo fato de que estiveram focando toda a sua vida na vida dos filhos, priorizando os filhos e deixando a relação conjugal de lado, aconteceu também as traições e aconteceu o adultério. Favoritismo familiar é uma forma de pais provocarem os filhos à ira. É um mal que nós devemos combater. É um inimigo que destrói a família, que causa rixa entre filhos, que causa o mal de separações, que acabam vindo à tona por conta deste inimigo, que acontece pelo fato de muitas vezes pais escutarem a voz enganosa do coração. Coração que é corrupto, coração que é habitado por uma inclinação pecaminosa. Todos nós somos habitados por uma inclinação pecaminosa. E os filhos, quando chegam, eles fazem barulho dentro do lar. E o grande perigo é quando os pais deixam de se ouvir por conta do barulho dos seus filhos e passam a ouvir apenas os filhos. E não se importam mais um com o outro. E com isso, os filhos estarão substituindo um dos cônjuges. O favoritismo familiar nada mais é do que a inversão de papéis e prioridades entre cônjuges e filhos. E aconteceu isso na família real, como também aconteceu isso na família de Isaac e Rebeca. O texto que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 25, do versículo 19 até o versículo de número 28, nós podemos ver o estrago, o início do estrago na família de Rebeca e Isaac por conta desse mal, o mal do favoritismo familiar. E nesta manhã, nós iremos aprender a como lidar com esse inimigo sorrateiro, respondendo a seguinte pergunta: como podemos prevalecer
diante do inimigo do favoritismo familiar? 3 respostas nós iremos dar para essa pergunta. 3 respostas que você deve guardar no seu coração e colocar em prática para que você venha destruir esse inimigo antes que ele destrua a sua família. Como podemos prevalecer? A primeira resposta: priorizando o relacionamento conjugal. Atente seus olhos para o versículo 19 até o versículo de número 26. Nós temos aí informações importantes, informações que nos são dadas após o enlace matrimonial de Isaac e Rebeca. E o enlace matrimonial de Isaac e Rebeca é uma coisa mais linda. Parece uma cena de Hollywood. Em Gênesis 24 nós temos essa informação. Eles se veem, parece que é amor à primeira vista, depois vão para a tenda, se tornam uma só carne, ali já tem um casamento, já tem um enlace matrimonial. É lindo ver essa união, o início da caminhada matrimonial de Isaac e Rebeca. O problema está de como esse casamento foi administrado. E como esse casamento veio a acontecer. Olha o versículo de número 20. Diz assim: era Isaac de 40 anos. Começa daí. Isaac é um camarada que casa tarde. 40 anos de idade, ele mora com os pais ainda. Ele não tem a capacidade de sair da sua casa e ir atrás de uma mulher. No texto, não temos detalhes aqui em Gênesis de Isaac falando com Abraão: pai, eu quero casar. E Abraão poderia falar para ele: então, meu filho, vai lá para Padã Arã, na casa dos familiares, dos nossos familiares, vai lá. Encontra uma esposa para você. Isaac não é capaz de fazer isso. E outra, Isaac só casa porque a mamãe dele morreu. Porque é outro problema também. Sara é mãe de Isaac quando ela tem idade para ser bisavó dele. E da mesma forma, Abraão é pai de Isaac quando tem idade para ser bisavô dele. E Isaac, por ser filho único, ele é o protegido da mamãe. Ele é o filhinho da mamãe. Então, ele só casa para ser consolado por conta da morte da mamãe. Olha o que é dito lá em Gênesis 24, versículo 67. Olha aí o texto. Gênesis 24, versículo 67. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher, ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Olha só, assim foi Isaac, coitadinho, filhinho, protegido pela mamãe. 40 anos na casa dos pais, só casou porque Abraão providenciou uma esposa para ele. E casou tarde. E a Bíblia é clara em dizer que assim ele foi consolado por conta da morte da sua mãe. Aí vamos para o versículo 20, o restante do versículo 20 do capítulo 25, nós temos aqui a descrição de Rebeca e a sua família. Então diz aqui: tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Um detalhe aqui nesse versículo. Quando nós casamos com uma pessoa, a família da pessoa habita dentro dela. Rebeca é igual à sua família. Isso fica claro quando ela vai sabotar o marido e usar Jacó, disfarçado de Esaú, para que Jacó, o preferido dela, receba a bênção no lugar do seu irmão. E da mesma forma, o seu irmão vai dar o troco, enganando Jacó, fazendo com que ele trabalhe para ele 14 anos, conforme o relato bíblico. Então Rebeca é igual à sua família. Jovens querem casar. O seu príncipe encantado, a sua princesa, eles são igual à família deles. Talvez você está encantado pelo príncipe, pela princesa, aí você começa a conviver com a família, olha a mãe, olha o pai, você vê alguns aspectos indesejáveis, você está naquele encanto, naquela paixão. Ainda bem que eu vou casar com o filho, ainda bem que eu vou casar com a filha. Aí você casa. Passa alguns meses, você bota a mão na cabeça: meu Deus do céu, casei com o pai e com a mãe. Isso acontece. Você casa com a pessoa e a família da pessoa habita nela. Rebeca era extremamente igual à família. E isso tem o quê? Aspectos positivos e aspectos negativos. Isaac, por exemplo, trouxe um aspecto positivo. Veio um aspecto positivo no pacote. Por quê? Porque Rebeca era estéril. E o que ele faz? Ele imita o pai. Ele ora pela sua esposa. Diz aqui o texto bíblico. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Deus, então, ouve as orações de Isaac e Rebeca vai ter a sua concepção.
Que bênção. Ok. Só que no versículo 22 e 23, nós temos a semente do favoritismo familiar. A partir do versículo 22 e 23. Olha aí. Os filhos lutavam no ventre dela. No ventre de quem? De Rebeca. Imagina aquela situação. Está ali Rebeca com um barrigão, 2 filhos lutando dentro do ventre. Quando pensa que não, Rebeca está andando ali nas ruas da cidade onde ela mora, na vila onde ela mora, uma mão aparece de um lado, um pé aparece do outro, e quando não aparece, é os 2 acertando contas dentro do ventre. E Rebeca então vai questionar o Senhor. Rebeca, aqui no versículo 22, ela vai dizer: se é assim, por que vivo eu? E consultou a quem? Ao Senhor. Está aí no texto, versículo 22. Aí vem a resposta de Deus, no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Espera aí, qual é o problema que tem aqui? Deus respondeu a oração de Rebeca. O problema é que o texto não traz o detalhe de que Rebeca falou isso para Isaac. Não há um detalhe aqui no texto que Rebeca comunicou isso a Isaac. Essa foi uma resposta que Deus deu para ela. Mas e ela? Comunicou isso a Isaac? Será que Isaac sabia disso? Pelo jeito não. Porque se soubesse alguns problemas nessa criação de Isaac, nessa criação de Jacó e Esaú, seriam evitados. Então aqui nós temos um princípio de falta de cumplicidade conjugal. Ela deveria ter falado isso ao marido, se ela tivesse cumplicidade com o seu marido, se ela priorizasse o seu marido, ela deveria ter contado esse detalhe para ele, mas ela não conta esse detalhe para ele. Rebeca, com os filhos dentro do ventre, já começa a priorizar os filhos e começa a deixar o marido de lado. E aí é a semente do favoritismo familiar. A semente que é plantada por conta da falta de prioridade entre marido e mulher. E daí nós vamos seguir o texto dizendo: cumprindo os dias, versículo 24, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Que beleza, uma dupla herança. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. 26, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Outro problema, Isaac é pai na idade de ser avô. E se tem pessoas que mimam mais filhos, são os avós. É mesmo? Avós e bisavós. Mimam demais. Parece que tudo que eles não fizeram com os filhos, e fica aquele peso de consciência, eles querem projetar nos netos. É claro que tem algumas exceções. Tem avós que ajudam a criar os netos e não ficam tão mimados. Mas geralmente, avós acabam mimando muitos filhos. E quando os filhos chegam na casa de Isaac e de Rebeca, os 2 param de se priorizar e passam a priorizar os filhos. E aqui está o início do problema do favoritismo familiar. A semente foi lançada onde? Na gravidez, quando ela escondeu de Isaac a informação que Deus concedeu a ela. A falta de cumplicidade de Rebeca. E isso foi só o quê? Se agravando. Se agravando, e vai corroendo, até chegar o momento em que um vínculo familiar dessa família vai acabar. Homens e mulheres, é preciso que nós tenhamos o discernimento que, na escala de prioridades das relações, marido e mulher devem estar em primeiro lugar. Filhos ficam em segundo plano. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quando Deus cria a mulher. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus vê o homem só e diz: não é bom que ele esteja só. Ele precisa de uma companheira. Ele precisa de uma auxiliadora idônea. Então a relação de homem e mulher é uma relação que vai ter um certo complemento. Um precisa do outro. O homem precisa de uma mulher para ter uma relação de cumplicidade, não de competição. Se fosse para Deus criar a mulher para competir com o homem, ele não criava a mulher. Deus cria a mulher para que ela venha complementar o homem e o homem possa complementar a mulher. Então, mamães, vocês olham para os seus filhinhos e dizem: meu bebê, eu faço tudo por você. Eu vivo para você. Não faça isso. Viva para o seu marido.
Na escala de prioridade, marido em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque filhos são transitórios. Eles vão passar. Eles vão embora. E da mesma forma, o homem deve priorizar a esposa. Deve ser o príncipe da esposa, o herói da esposa. E não o príncipe das filhas e o herói das filhas. Assim, pode até ser, mas em segundo plano. Em segundo lugar. Na escala de prioridades, novamente eu digo, marido e mulher. É a primazia. É a relação conjugal. A relação de cumplicidade, de unidade. É assim que deve ser. É assim como está escrito na palavra do Senhor. E no restante do texto aqui de Gênesis 2, do versículo 22 até, versículo 23 até o versículo de número 25, olha o que é dito ao homem. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e a mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós temos aqui o enlace matrimonial criado por Deus antes da queda, do homem e a mulher. E aqui está a base bíblica para que o homem e a mulher venham se priorizar, para evitar com que o favoritismo familiar se instaure na família e venha destruir o vínculo que existe na mesma. E aí, é preciso nós entendermos esse princípio aqui do versículo 24. Quando diz, por isso, o homem deixa o quê? Pai e mãe e se une à sua mulher. Vai chegar um momento em que os seus filhos vão ter que ser autônomos. Eles vão sair de casa mesmo. O seu filho vai encontrar uma moça que talvez seja semelhante a você, mamãe, ou até melhor que você. E você tem que se alegrar com isso, deixar o filho ir. Da mesma forma, a filha, papai, vai deixar você para encontrar um outro rapaz que seja semelhante a você ou até melhor que você, e você deve se alegrar e honrar e glorificar o Senhor por isso. Vai chegar um momento em que os filhos vão ter que ter certa independência, e o sucesso educacional, no que concerne pais educando os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, são filhos criados para serem independentes em 3 áreas específicas, guarda aí. Área emocional, financeira e espiritual. Quando o jovem ou a jovem consegue já resolver os seus problemas emocionais sem depender dos pais, quando eles já começam a ter sua própria renda, quando eles já, por eles mesmos, começam a buscar ao Senhor e a ler a palavra do Senhor, estão prontos para casar. São jovens maduros, estão preparados para poder ter certa autonomia. E o casal que prioriza a si mesmo e não prioriza os filhos, colocando os filhos acima da relação conjugal, irá glorificar, colocar as mãos para os céus e agradecer a Deus por esse sucesso educacional. Porque preparou filhos para a vida, preparou filhos para serem independentes. O grande problema é quando os filhos não vão. Quando os filhos não deixam pai e mãe, mesmo casando. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que casaram e continuaram na casa dos pais, morando com os pais? Por quê? Porque a mamãe não quer deixar que o filhinho vá embora. E nem o papai quer deixar a filhinha ir embora. E quer manter ali, nas rédeas. E aí, a crise vai ser com quem? A crise vai ser entre genro e sogro. Ou entre nora e sogra. Por quê? Porque o filho vai ter que ficar dividido entre a mãe, que é o preferido da mamãe, e entre a esposa. Aí ele vai ter que ser homem para tomar uma decisão. E priorizar o seu relacionamento conjugal. Quando os filhos não vão, alguma coisa de errado aconteceu. E quando pais não entendem que devem preparar os seus filhos para serem autônomos, são pais super protetores, que vão minar a maturidade da criança. Vão minar a maturidade do adolescente e do jovem. Por isso, nós temos que prestar atenção na criação da águia. Como é que a águia cria os seus filhotes? Ela pega o filhote e solta do ninho. O ninho que a águia faz é numa altura de uma montanha, no pico de uma montanha, praticamente, ou próximo do pico de uma montanha. Ela solta o filhote, para o filhote aprender a voar. Quando o filhote vai cair, ela vai lá e pega o filhote. E
E assim continua o mesmo processo. Vai chegar um momento que esse filhote vai aprender a voar e vai embora. Vai seguir a vida dele. Filhos são transitórios. Então, priorizem a relação conjugal. O seu parceiro e a sua parceira é para a vida toda. Quando os filhos forem embora, vocês precisam ter algo em comum ainda. O relacionamento precisa continuar bem, continuar saudável, para a honra e glória do nosso Deus. E com isso, é preciso que desde já você precisa se atentar para essas questões e procurar fazer uma autocrítica e ouvir o seu parceiro. Meu amor, estou priorizando mais os filhos do que você? Ouça o seu parceiro. Porque isso acontece muitas vezes de forma inconsciente. E muitas vezes a pessoa que está tendo favoritismo familiar, dentro de casa, não preferindo o marido, mas preferindo os filhos, ela não vai escutar de forma alguma. Então começa daí. Relação franca, o diálogo franco, conversa, diálogo, que é importante para que se coloque os papéis e as prioridades no lugar. Primeiro, marido e mulher. Depois, relação com os filhos. Segunda resposta, para que nós possamos prevalecer diante do inimigo do favoritismo familiar. Versículo 27. E a resposta é: nós temos que amar os filhos, apesar das diferenças entre eles. Olha o que diz o verso 27 aqui de Gênesis 25. Voltemos lá para o texto. Gênesis capítulo 25. Versículo 27 diz assim: cresceram os meninos. Que bênção, maravilha. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Jacó e Esaú. Dois filhos, criados no mesmo lar, da mesma família, mas diferentes. Filhos têm suas diferenças. Não são iguais. Cada um tem uma personalidade, cada um vai ter uma habilidade. Esaú, caçador, homem rude do campo, faz tudo às forças. Se fosse nos dias de hoje, Esaú ia ser um lutador de jiu-jitsu. Ele ia fazer as coisas tudo na força bruta, para ajudar em casa, a família. Jacó, homem pacato, civilizado, um homem mais tranquilo. Essa é a característica dele e a do irmão. Porém, os pais, Rebeca e Jacó, estavam cegos. Por conta do quê? Do favoritismo familiar. Eles estavam tão cegos que eles só enxergavam aspectos positivos em um dos filhos. Porque o versículo 28 fala que Isaac amava Esaú. E Rebeca amava Jacó. Meus irmãos, essa preferência que há nos lares, por conta do favoritismo familiar que começa na instabilidade conjugal do casal, e acaba afetando os filhos, quando um pai ama um filho e a mãe ama o outro filho, sabe o que isso cria? Rixa entre os filhos. Isso cria uma rivalidade entre os filhos. E foi isso que aconteceu na família de Isaac e Rebeca. Havia uma rivalidade entre Esaú e Jacó. Tanto que Jacó aproveita a oportunidade que ele tem para comprar o direito de primogenitura do irmão, que é precipitado, que age de acordo com o momento e acaba vendendo para Jacó. Há essa rixa por conta do favoritismo familiar, por conta da preferência de Isaac por Esaú e da preferência de Rebeca por Jacó. Sabe como pais humilham os filhos? Quando pega o filho preferido, exalta o filho preferido na frente daquele que não é favorecido. Comparações dentro do lar são coisas que devem ser evitadas. Comparações internas e externas. Comparações internas em que sentido? Quando pais comparam o filho mais velho com o mais novo com o mais velho. Ah, você poderia ser assim. Isso provoca os filhos a ira, isso humilha os filhos. Ou então, quando pais pegam seus filhos, olham para outras famílias e falam: olha aquele rapaz lá, você poderia ser igual àquele rapaz. Isso é terrível. O menino, a menina cresce tendo um ressentimento no coração dele contra o pai e contra a mãe. Cresce querendo provar até mesmo alguma coisa para o pai e para a mãe. Então, pais devem amar os seus filhos e aceitar os seus filhos, apesar da diferença que existe entre eles. Primeiro, é preciso que os pais venham resolver o problema da relação conjugal. Aí sim,
Ambos unidos vão ter condições de ter a sabedoria para lidar com esse problema da rivalidade e da rixa entre irmãos. Muitos problemas acontecem em famílias, principalmente ricas, quando o patriarca, a matriarca morre, deixa a herança, e aí? Vira briga, vira rixa. A rixa acaba vindo à tona. No momento do enterro, do velório, está ali todo mundo chorando, triste. Passou o velório, todo mundo esquece que era humano, todo mundo esquece que aquela pessoa morreu, só fica pensando na herança. E vira a briga. Quantos irmãos não conversam mais hoje em dia por conta da rixa que criou dentro do lar? Quantos filhos não querem saber mais de seus pais por conta do ressentimento, da amargura que há no coração? Esse problema aconteceu na família de Isaac e de Rebeca. Porque o favoritismo familiar, ele semeia ódio, ele semeia contenda, e ele vai corroendo aos poucos o vínculo familiar. Então, é preciso que pais tenham sabedoria para poder mostrar aos seus filhos o quão eles são importantes. E ser diferente é normal. Ser diferente é normal. O mundo ia ser muito sem graça se todos fossem parecidos. O que nós precisamos entender é que existe unidade e uniformidade. Unidade é você ser capaz de estar unido no mesmo propósito, mas com funções e aspectos diferentes. E pais acabam querendo que os filhos sejam uniformes, todos iguais, com a mesma habilidade, com o mesmo sentimento. E não é assim. Cada filho tem a sua diferença, cada filho tem a sua particularidade. E é preciso que pais tenham sabedoria para não exaltar os aspectos positivos de um e deixar de exaltar os aspectos positivos do outro. O que vai resolver isso é o amor incondicional de pais para com os seus filhos. Em último lugar, versículo 28. Como podemos prevalecer diante do inimigo do favoritismo familiar? Nós vimos, o casal deve priorizar o seu relacionamento. Segundo, é preciso que pais amem e aceitem os seus filhos, apesar das diferenças entre eles. Em último lugar, pais devem colocar os seus filhos em seu devido lugar. Falamos já sobre isso. Filhos é segundo plano. Prioridade, relação conjugal. Na família de Isaac e Rebeca não aconteceu isso. Versículo 28 diz: Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui está o ápice do problema do favoritismo familiar na família de Isaac e Rebeca. E o grande problema disso aqui, meus irmãos, sabe qual que é? É que Isaac deveria preferir Rebeca. E Rebeca deveria preferir Isaac. Sabe o que o favoritismo familiar faz? Troca as coisas. Então, Esaú assume o lugar de Rebeca na vida de Isaac. E Jacó assume o lugar de Isaac na vida de Rebeca. É isso que acontece. O que os pais fazem? Lançam as suas expectativas nos filhos. Vivem em prol dos filhos. Isaac, quando já cego, prestes a morrer, em vez de ele chamar Rebeca para ajudar ele, sabe quem que ele chama? Esaú. Olha o texto lá, Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 4. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e fazei-me uma comida saborosa, como eu aprecio. E traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Nas entrelinhas dessa passagem, Isaac está falando assim para Esaú: Meu filhinho, cuida do papai, porque o papai está prestes a morrer. Isaac deveria ter chamado Rebeca, é a esposa dele, é a companheira dele. Mas por que ele não chama? Porque ele prefere mais Esaú do que a esposa. É Esaú que cuida dele, não a esposa. A sequência correta desse texto deveria ser assim: Isaac chamou Rebeca para conversar e depois chamou os filhos para conversar, os dois. Mas não, ele se abre apenas com Esaú.
E Rebeca, para saber as coisas, tem que ficar atrás da porta, escutando a conversa do pai com o filho. Olha o que diz aí o versículo de número 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então ela tem que ficar escutando as coisas atrás da porta, porque o seu marido não tem mais comunicação com ela. A cumplicidade está acabando praticamente, sendo corroído por conta do quê? Desse favoritismo familiar, que está destruindo esta família. E aí, Rebeca, ela vai ouvir o que o seu marido conversa com o seu filho preferido, e ela então vai passar a sabotar seu marido. Ela vai chamar o seu filho Jacó e vai dizer para o seu filho: olha, meu filho, te desfaça do seu irmão. Ela vai ensinar o menino a mentir. Ela vai ensinar o menino a enganar. Ou seja, Rebeca é igual à família dela. Igualzinha à família dela. Está ali dentro dela. Conforme nós já falamos. E aí começa um querer sabotar o outro. E Rebeca vai sabotar Isaque, fazendo Isaque abençoar Jacó. E o que isso acontece depois? Qual é o fim trágico disso? Ódio entre irmãos, rixa entre irmãos, rivalidade entre irmãos. Olha o que Esaú diz no versículo 41 de Gênesis 27. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então Jacó passou o quê? A odiar. Esaú passou o quê? A odiar Jacó. E aí, ele diz: olha, meu pai vai morrer, passado alguns dias eu vou atrás dele para matar ele. E no versículo de número 46, nós encontramos uma Rebeca que não conversa de forma franca mais com o marido, conversa através de códigos. E ela vai usar o casamento do filho, Esaú, que casou com 2 mulheres de Canaã, 2 mulheres hetéias, para dizer que ela está amargurada, mas ela vai mentir, porque na verdade ela estava amargurada, aborrecida por conta da situação que veio à tona. A preferência dela por Jacó e a preferência de Isaque por Esaú teve um fim trágico, porque Jacó teve que fugir. E Esaú acabou odiando o seu irmão. Tudo deu errado. Aí a amargura se instaurou. O versículo 46 diz assim: disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se a gente for analisar aqui o texto mais à frente, quer dizer, um pouco para trás, a gente vai ver que realmente Esaú, ele casou, Gênesis 26, versículo 34 e 35. Esaú, ele casou com 2 mulheres, casamento bígamo. Judite, filha de Beri, e Basemate. E esse casamento foi uma amargura para Isaque e para Rebeca. Porém, no contexto aqui do capítulo 27, na verdade, Rebeca está aborrecida porque Esaú quer matar o seu filhinho. Então ela vai induzir Isaque a abençoar Jacó para que ele vá para Padã Arã. Então ela disse: olha, eu estou muito chateada. Por quê? Porque por causa das filhas de Et, por conta das esposas de Esaú. Ela já tinha um ranço com Esaú. Com certeza já não ia com a cara das esposas. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para os jovens que querem casar: casamento deve acontecer com a aprovação da família. Isaque e Rebeca casaram com a aprovação da família, a bênção de Abraão e a aprovação dos pais de Rebeca. Mas Esaú casou com 2 mulheres que não teve a aprovação da família. 2 mulheres que trouxeram amargura para o lar de Isaque e Rebeca. Mas aqui, voltando a esse versículo 46, Rebeca vai dar um jeitinho para que Jacó possa escapar com a bênção do pai ainda, e não seja morto pelo filho Esaú, que queria tirar a própria vida dele. No fim da vida, o que acontece? Rebeca e Isaque estão amargurados. Os filhos, Jacó e Esaú, não se falam mais. Um quer matar o outro. Deu certo a preferência, deu certo o favoritismo familiar, não deu. O fim foi trágico. Foi triste. A amargura se instaurou naquele lar. Por quê?
porque não houve a prioridade do relacionamento conjugal. Porque esse casal não amou seus filhos, os dois, independente das diferenças que existiam entre eles. Porque eles colocaram os filhos em primeiro lugar. Deixaram de preferir um ao outro e passaram a preferir os seus filhos. Casais que nos dias de hoje não entendem, como Isaac e Rebeca não compreenderam a forma como lidaram com a criação de Esaú e Jacó, acabam indo nessa mesma direção. E os filhos, muitas vezes, eles não sabem, mas eles estão sugando os pais, atrapalhando a relação dos pais, sem ao menos ter noção. Os filhos também são pecadores, nós falamos isso em nossa série de ensinos. Por isso que a responsabilidade é dos pais, de colocar os filhos no lugar. Primeiro lugar, relação conjugal, boa relação conjugal. Serão dois pais que terão condições de criar os seus filhos para honrar e glorificar o nosso Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que o fim da família de Isaac e Rebeca foi trágico. Mas, pela graça de Deus, Esaú e Jacó tiveram a oportunidade de estabelecer perdão. Gênesis 33, do versículo 1 ao versículo 4. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Pela graça de Deus, houve o estabelecimento de perdão entre Esaú e Jacó. E aqui fica o exemplo para irmãos que estão sem falar por muito tempo, por conta do favoritismo familiar em seus lares, crescendo nesses lares tendo favoritismo familiar, com rixa, com rivalidade, estão sem falar, estão ressentidos. Siga esse exemplo aqui. Esaú e Jacó se reencontraram depois de alguns anos e o perdão foi estabelecido. Ainda há tempo de pais se corrigirem, de pais conversarem e procurarem priorizar a relação conjugal. Amar os seus filhos independente das diferenças e colocá-los em seu devido lugar para que não ocorra toda essa crise que Isaac e Rebeca teve na sua família, como também acontece em muitas famílias nos dias de hoje. Isaac, ele é um homem que tem aspectos positivos, que apontam para Cristo, porém, não é um homem perfeito. Quando nós lemos a história de Isaac, nós temos que ter o discernimento que nós não devemos ser como Isaac, mas que nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente Cristo é aquele que vai redimir as nossas relações familiares. Por isso, dá para começar ou recomeçar, para que você tenha uma família abençoada, sendo esta uma família que deve se edificar na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não deixe o favoritismo familiar destruir a sua casa, destruir o seu lar. Concluo essa série de ensinos dominicais perguntando aos irmãos: você e a sua casa servem ao Senhor? E aí? Você e a sua casa servem ao Senhor? Se você e a sua casa servem ao Senhor, lute contra o mau uso das tecnologias. Lute contra a inversão de papéis no contexto familiar. Lute para que pais não sejam ausentes na vida dos filhos. Lute para que filhos não venham crescer sem limites. E lute para que o favoritismo familiar não venha corroer e destruir o vínculo na sua família. O nosso desafio agora, meus irmãos, daqui para frente, é colocar em prática tudo o que nós aprendemos nesse mês de maio. E eu digo aos amados, que o que muda a família são as ações e não as boas intenções. E um grande amigo, servo do Senhor aqui dessa igreja, sempre falou, quando teve a oportunidade de estar aqui à frente, nas superintendências e nas aulas de escola dominical, que mais vale uma pequena ação do que grandes intenções.
Então procure agir, procure colocar em prática, procure estar mudando as suas relações familiares através das boas ações, através da prática da palavra do Senhor. Convido os irmãos para que possamos ler todos juntos Josué 24, versículo 15. E eu peço que toda a igreja se coloque de pé para que a gente leia essa passagem. Josué, capítulo 24, versículo 15. Só a parte final do versículo de número 15 de Josué, capítulo 24. E aqui, ao ler esse texto, é um compromisso que você vai fazer com Deus, para que você possa lutar contra os inimigos da família, e assim ter um lar que seja uma bênção, um lar de acordo com os parâmetros das Escrituras Sagradas. Nós iremos ler todos juntos esse versículo de Josué 24, apenas o verso 15, a parte final do verso 15, quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa frase seja uma realidade na minha e na sua vida. Vamos orar? E depois da nossa oração, nós já iremos ter um vídeo sobre a nova série de ensinos dominicais do mês de junho e julho. Ó Deus, hoje nesta manhã o Senhor falou novamente ao nosso coração e fomos instruídos à luz da palavra do Senhor a combater um inimigo chamado favoritismo familiar, que muitas vezes tem destruído, ó Pai, o vínculo de muitos lares. Pai, eu peço pelos lares que estão afetados por esse inimigo que está enraizado, está corroendo o vínculo da família. Peço ao Senhor que haja perdão entre pais e filhos, e o perdão entre irmãos. Que haja, ó Deus, reconciliações, que o Senhor possa redimir as relações familiares, ó Pai, de todos aqui presentes. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos deixar com que o favoritismo familiar venha destruir a nossa família. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a lutarmos contra os inimigos da família, que possamos usar as tecnologias para a honra e glória do Senhor, e não venhamos utilizá-las como um inimigo que venha destruir as relações familiares. Que não haja, ó Pai, inversões de papéis nos lares, ó Deus, que os homens possam amar as suas esposas como Cristo ama a igreja, e que as esposas venham ser submissas aos seus maridos, e os filhos venham obedecer os seus pais, honrando-os, pois isso é justo no Senhor, e os pais não venham provocar os seus filhos à ira, mas esteja criando eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Ó Deus, que os pais sejam mais presentes na vida dos seus filhos, que filhos sejam disciplinados para que não cresçam sem limites, sem pudor, sem escrúpulos. Ó Pai, que o casal possa priorizar o seu relacionamento e venha amar os seus filhos, independente das diferenças que há entre eles. E esteja, meu Pai, colocando os filhos em seu devido lugar. Ó Deus, nos ajude a viver, a colocar em prática tudo o que aprendemos durante este mês de maio. Porque ter conhecimento, discernimento desses aspectos é algo maravilhoso, é bom, mas o mais importante, meu Deus, é estarmos colocando em prática, vivendo com famílias que sejam uma bênção, que abençoam outras vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a igreja seja uma extensão familiar, e que nós, ó Pai, possamos nos blindar contra todos os males, os perigos, os inimigos que querem destruir e acabar com a família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós iremos ver um vídeo agora sobre a nossa próxima série de ensinos dominicais que será passada à igreja no mês de junho e julho. Sucesso, dinheiro, amor verdadeiro. A vida é perfeita. Muitos de nós depositam a fé e a esperança nessas coisas, acreditando que sejam capazes de trazer felicidade. No fundo, porém, sabemos que nada disso pode garantir satisfação plena. Por isso,
Não é de surpreender que nos sintamos perdidos, solitários, desencantados e ressentidos. Só o Deus verdadeiro pode satisfazer totalmente nossos desejos, e este é o momento perfeito para encontrá-lo novamente, ou quem sabe, pela primeira vez. Vem aí, a nova série de ensinos dominicais do mês de junho e julho. Deuses falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança do que realmente importa. Teremos uma exposição na íntegra do livro do pastor norte-americano Timothy Keller. Você não pode perder. O coração humano é uma fábrica de ídolos. João Calvino. Então está aí a nossa próxima série de ensinos dominicais. Começa no domingo que vem, onde iremos ver na íntegra esse livro do pastor Timothy Keller, Deuses Falsos. Com isso, meus irmãos, a nossa Escola Bíblica Dominical se encerra, termina por aqui. Que Deus te abençoe, lhe conceda um domingo maravilhoso. Logo mais à noite nós temos às 18 horas e 30 minutos o nosso culto. Você que esteve conosco na IBD, acompanha a nossa transmissão. Você que vai continuar ainda nos acompanhando ao vivo, às 18h30 temos essa transmissão do culto. Você não pode perder, porque é um momento que nós estaremos aqui reunidos para adorarmos e engrandecermos o nosso Deus. Fique na graça e na paz do Senhor.